Boa noite. Nós temos mais uma vez a oportunidade de assistirmos a esse solene ato do descendimento da cruz aqui em São João do Rei. E como eu tenho falado em outras vezes, nesta praça, que é um plano inclinado, que é um teatro natural, e acrescento, além da praça, a beleza das escadarias da Igreja de Nossa Senhora das Mercês. E nós temos, observando o quadro aqui preparado, olhando para a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está ali pregado à cruz, tendo sua mãe, Maria, São João Batista, São João Evangelista e também Maria Salomé. São os quadros. Observando bem, temos os personagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e também vários símbolos do Império Romano. Podemos observar, e também com aquela cartela Senatus Populusque Romanus, o Senado e o povo romano. E, como disse, os personagens que aqui estão caracterizados do Antigo e do Novo Testamento. No começo, no decorrer da cerimônia, nós teremos, evidentemente, o sermão do descendimento da cruz, que nós podemos observar que depois, como foi que Cristo foi descido da cruz. Então, vamos lembrar de José de Arimateia e Nicodemos, que aqui, nesta cerimônia, eles são representados por dois sacerdotes, paramentados com alva. E vamos, então, lembrar que, continuando a participação também da Orquestra Ribeiro Basso, do coral, que primeiramente ele canta o coro Heu Domine Salvator Noster. Um grupo de cantores cantam a capela este coro, e em seguida o sermão que será proferido por Dom Edmar Silva, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. E depois do sermão, então, já descido Jesus à cruz, ao início da procissão. E nessa procissão saem dois pálios. Num deles vai o esquife de Nosso Senhor, no outro vai o bispo com uma vela acesa. Pelo menos assim tem sido a tradição. E a participação da Orquestra Ribeiro Basso, muito importante, a Verônica, que é a personagem muito apreciada nessa procissão. Antes do canto da Verônica, o coro da Orquestra Ribeiro Basso canta Pupilli Facti Sumus. Depois a Verônica canta O vos homines que transitas per viam, attendite et videtis es dolor, sic dolor meus. Depois disso, o coral torna a cantar o Cetit Corona. Cetit Corona captis nostri. Caiu a coroa de nossa cabeça. E essa procissão percorre várias ruas de nossa cidade, e em alguns pontos a Verônica torna a cantar, precedida do Eu Domine, que eu falei, que, inclusive falando que são as chamadas Marias Beus, porque elas cantam Eu Domine Salvator Noster, e quando elas falam eu, o povo interpretava como Beu, então falam as Marias Beus. Em seguida, o coro canta o Pupilli Facti Sumus, a Verônica canta o seu O vos homines. Depois
do canto da Verônica, como falei, é o Tiete de Corona. Então, canta em vários pontos da cidade. E a procissão, ao chegar ao seu final, que antes era na Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, agora está em obras, deve ser na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, da bênção no esquife, há um incensamento, ou incensação, e é cantado o moteto Sepulto Domino, sepultado o Senhor. E assim chega a procissão ao final. Não vou me estender muito, não sei se dei uma ideia assim, geral do que é a procissão do enterro. Então, nós temos o Dom Edmar, que vai pregar o sermão do descendimento da cruz. E lembrando que José de Arimateia e Nicodemos são representados por 2 sacerdotes devidamente vestidos, e assim Cristo é colocado no esquife e sai para a procissão. Então, nós vamos dar início daqui a pouco, antes lembrando que, antes do sermão de Dom Edmar, o coro da Ribeiro Baço vai cantar Eu Domino Salvator Noster. Com isso, é dado início à cerimônia. Só isso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Excelentíssimo, reverendíssimo Dom José Eudes Campos do Nascimento, Bispo da Diocese de São João del Rei, reverendíssimo Monsenhor Geraldo Magela, digníssimo pároco da Catedral Nossa Senhora do Pilar, em nome de quem cumprimento fraternalmente os demais sacerdotes aqui presentes, os estimados religiosos, religiosas, seminaristas, vocacionados e vocacionadas, prezadas autoridades civis e militares, estimados visitantes e turistas, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Uma saudação muito especial a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham através da TV Aparecida, das emissoras de rádio e redes sociais desta paróquia.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quia ipse infirmitates nostras accepti, et egrimonia nostra portavit. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Amados irmãos e irmãs, esta noite de hoje não é como outra qualquer. É noite de sexta-feira da paixão, noite de profundo recolhimento, introspecção, silêncio e oração. Noite em que nos reunimos nesta praça para contemplar a luz da fé, com os olhos fixos no Calvário, os mistérios da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta paraliturgia, somos chamados a tocar o sangue de Cristo que escorre pelo lenho do Calvário e a perceber que cada gota se mistura ao clamor da nossa própria finitude, fazendo do Calvário o lugar onde o sofrimento de Deus e a agonia humana se abraçam em um único e salvífico mistério. Nesta noite de sexta-feira da paixão, o Calvário se torna o altar do mundo, onde o olhar fixo em Jesus crucificado nos obriga a confrontar a crueza da nossa própria dor e o mistério da nossa morte, revelando que não há sofrimento humano que não tenha sido assumido e transfigurado pela entrega de Jesus no alto do madeiro. Queridos irmãos e irmãs, celebrar não é apenas recordar o que aconteceu num passado distante. Celebrar é atualizar o próprio acontecimento salvífico. Por isso, ao recordar as dores, as angústias, os sofrimentos e a morte de Jesus, quero apresentar, colocar aos pés do Calvário, no início deste sermão, a vida de todos os irmãos e irmãs sofredores que atualizam na própria existência o Calvário de Jesus Cristo. Apresenta em clima orante o Calvário das guerras e conflitos espalhados pelo mundo, especialmente no Oriente Médio, na Ucrânia, em Gaza, no Iêmen, no Sudão e em vários outros países do mundo. Cada pessoa morta e ferida, cada família refugiada é o rosto de Jesus a caminho do Calvário. Coloco aos pés do Calvário os mais de 388 milhões de cristãos que vivem sob perseguição extrema em países como Coreia do Norte, Nigéria, Síria e Mali. Eles carregam literalmente a cruz de Cristo, enfrentando prisões e violência por causa da fé. Neste ano, irmãos e irmãs, de 2026, ano em que vivenciamos a campanha da fraternidade sobre moradia, coloco aos pés da cruz do Senhor os 366 mil brasileiros e brasileiras que farão desta noite de Sexta-feira Santa mais uma noite de vigília ao relento, porque não possuem moradia. E os 6 milhões de famílias que carregam a cruz da incerteza de um teto. Que o sacrifício de Jesus na cruz nos desperte para a justiça, para que ninguém seja privado da dignidade de um teto e de um lar. Deposito ainda, irmãos e irmãs, a vida de todos aqueles que foram atingidos pelas chuvas nos últimos meses e por causa disso perderam seus entes queridos, perderam seus bens materiais ou tiveram que abandonar suas casas sem perspectiva de retorno. Ofereço ainda os doentes
que sofrem nos leitos de suas casas ou nos hospitais, bem como o sacrifício daqueles que deles cuidam. Coloco ainda aos pés do Calvário a vida de cada um que reza conosco nesta noite santa, aqui presencialmente ou através da TV Aparecida e de outros meios de comunicação social. Apresento cada um, cada uma, que também enfrenta seu calvário pessoal e carrega sua cruz de cada dia. Convido a todos a associarmos os nossos sofrimentos pessoais e os sofrimentos de tantos irmãos e irmãs à realidade dramática, porém salvífica, da paixão do Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta noite queremos recordar, trazer ao coração os últimos acontecimentos envolvendo a vida de Jesus Cristo. Eles nos fazem compreender melhor a sua identidade e missão, mas também nos abre horizontes novos de sentido para a vida humana na sua vertente mais exigente e sofrida. Como Jesus enfrentou os sofrimentos, como nós devemos enfrentar os calvários da vida. Compreender a profundidade dessas perguntas é essencial para a nossa maturidade espiritual, pois elas nos retiram de uma fé superficial e nos lançam no cerne do mistério da nossa salvação. Perguntar como Jesus enfrentou o sofrimento e como devemos afrontar nossos próprios calvários é tentar decifrar a lógica redentora do amor de Deus em meio ao silêncio e à dor. Ao mergulharmos nestes questionamentos, permitimos que nossas feridas se encontrem com as chagas de Cristo, transformando os sofrimentos em tribulações, em caminho de santificação, onde cada resposta encontrada na oração fortalece nossa identidade como filhos que confiam inteiramente no Pai. Essas perguntas são perguntas que nos interpelam todos os dias e que o Pai do céu hoje nos oferece a oportunidade de meditar e rezar à luz da paixão, da morte do seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, com olhar fixo em Jesus crucificado, queremos nesta noite descobrir um horizonte novo de sentido para os nossos sofrimentos e as nossas cruzes de cada dia. Como Jesus enfrentou os sofrimentos? Comecemos contemplando em clima orante o sofrimento do Mestre no Getsêmani, no Horto das Oliveiras. O evangelista Marcos, no capítulo 14, assim narra o drama de Jesus. Jesus e os discípulos chegaram ao lugar chamado Getsêmani. Então Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou rezar. Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar com medo e angústia. Então Jesus disse a eles: minha alma está numa tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se por terra e pedia que, se fosse possível, que aquela hora se afastasse dele. Ele rezava: Abá, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, contudo não seja feita o que eu quero, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Amados irmãos e irmãs, o Getsêmani é o lugar da agonia de Jesus. Contemplamos nessa cena do Evangelho o drama da sua angústia diante do sofrimento iminente e da morte que o aguardava. Contemplamos o Filho de Deus numa situação que se sente tentado
abandonar o projeto do Pai, apavorado com o que estava por vir. Mas contemplamos também o Filho de Deus em atitude de oração, disposto a fazer a vontade do Pai, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Antes mesmo do primeiro cravo ferir a sua carne, a alma de Jesus já atravessava um calvário invisível. O Getsêmani foi palco de uma agonia silenciosa, onde o peso da humanidade se fez sentir, não em madeira, mas em gotas de sangue, revelando que a cruz começou muito antes do caminho e do Gólgota. A paixão de Jesus, irmãos e irmãs, não se limitou ao Calvário. Ela foi precedida por um sofrimento existencial e espiritual muito grande. No Jardim das Oliveiras, a antecipação da morte e o peso do pecado humano forjaram uma via crucis interior, evidenciando que sua entrega definitiva foi selada no ápice da sua angústia humana e obediência divina. Amados irmãos e irmãs, após percorrer a via crucis ao chegar no Calvário, contemplamos novamente um momento dramático da paixão de Jesus. O seu silêncio ao longo do caminho do Calvário é rompido quando, já na cruz, lança um forte grito: meu Deus, por que me abandonastes? Estas palavras pronunciadas em aramaico, língua materna de Jesus, e gritadas no meio da solidão e do abandono total, são de uma sinceridade esmagadora. Não é um grito da falta de fé, mas um pedido de socorro a Deus. Jesus pede ao Pai para não deixá-lo sozinho naquele momento, para não o abandonar. Como todos os seres humanos, neste momento extremo, Jesus não chama Deus de Abá, paizinho, mas o chama de Eloi, meu Deus. Seu grito não deixa de ser uma expressão de confiança, uma verdadeira oração. Ao dizer meu Deus, Jesus revela Deus continuamente sendo seu Deus. Revela que Deus continua sendo seu Deus, apesar de tudo. Quantos de nós, irmãos e irmãs, quantos de nós, em circunstâncias diversas da nossa existência, também experimentamos esta realidade dramática da agonia no nosso horto das oliveiras e do grito no nosso Calvário. Muitas vezes, no horto da nossa agonia ou no Calvário da nossa existência, angustiados pelas provações e tribulações existenciais, vamos perdendo as forças e deixando apagar em nosso coração a chama da esperança. Em momentos de maior peso e dor, gritamos como Jesus: Pai, afasta de mim este cálice. Pai, afasta de mim este sofrimento. Quantas vezes, cegados pela dor e pelas provações, tendemos a duvidar da existência de Deus e do seu amor, e no silêncio doloroso das noites mal dormidas ou do cansaço físico e psíquico, nos perguntamos: será que Deus realmente existe? Será que Ele se esqueceu de mim? Que Deus é este que me abandonou? Por que Deus não ouve minha oração? Em casos mais extremos, renegamos a nossa própria existência, considerando-a um peso insuportável. Como o profeta Jeremias, o profeta da desolação, o profeta da dor, em determinados momentos de aflição e de tribulações, somos tentados a pensar: maldito o dia em que nasci. Ou a fazer com o profeta Elias,
que diante do medo e do esgotamento físico, entra em uma profunda depressão e solidão e faz o seguinte pedido a Deus: já basta, Senhor, tira agora a minha vida. São as tentações do desespero e do querer desistir diante das realidades mais duras da existência. Amados irmãos e irmãs, a angústia, a desolação, a desesperança, o desejo de desistir diante das tribulações e sofrimentos da vida são sentimentos tão divinos e tão humanos, tão antigos e tão novos. Também os profetas os experimentaram, também Jesus os sentiu. Como afirma o apóstolo Paulo, embora sendo de condição divina, Jesus Cristo fez-se totalmente humano, esvaziou-se da sua condição divina para viver conosco. Em Jesus Cristo, Deus revela-se como Deus muito humano. Por isso, nada do que é humano lhe é indiferente. Ele foi e é solidário com todos os sofredores. E esta certeza que brota da fé cristã deve nos confortar e nos consolar diante das angústias, tribulações, sofrimentos e dores de cada dia. Não estamos sós nos nossos sofrimentos de cada dia, e isso faz grande diferença no modo de enfrentá-los. O Santo Papa João Paulo II, na encíclica Salvifici Doloris, afirma que ao assumir a cruz, Jesus se aproximou de cada pessoa que sofre. Ao assumir o Calvário, ele não eliminou a dor do mundo, mas decidiu habitá-la. Em Jesus, o sofrimento deixa de ser um castigo e passa a ser um lugar onde o ser humano e Deus se encontram de forma única. Jesus sofreu em vez do homem e pelo homem. Ele se fez sofredor para estar ao lado de todos os que, como Jeremias ou Elias, sentem vontade de desistir diante das tribulações. Irmãos e irmãs, desistir, atenção, desistir não é uma opção para quem é carregado por Deus, por um Deus que conhece a dor por experiência própria. Ninguém está sozinho no deserto da vida. Cristo, que sentiu abandono e a tribulação, é hoje o abraço que garante que ninguém será abandonado no seu calvário pessoal. Por isso, desistir não é uma opção. Eis a grande e importante lição desta noite. Como enfrentar os sofrimentos? Durante o Jubileu da Esperança, celebrado ano passado, fomos convidados pelo Papa Francisco a descobrir que a nossa esperança tem nome, é Deus. Nele é que devemos confiar e nos entregar sempre, especialmente nos momentos terríveis de sofrimentos e provações. Com ele sairemos vencedores, porque, como afirma o apóstolo, o sofrimento gera perseverança, a perseverança gera virtude, a virtude gera esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado sobre nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Como, irmãos e irmãs, enfrentar os calvários da vida? Como enfrentar os momentos fortes de provação, de sofrimento e tribulação? Como atravessar as tempestades violentas da existência? Na Sagrada Escritura, encontramos belíssimos exemplos de como nos comportar diante das angústias e provações da vida. Não há como não citar Jó e o seu drama existencial e espiritual. O ano passado, no Sermão do Calvário, nesta mesma cidade, eu usei o exemplo de Jó
E permitam-me repetir este ano, por causa da força simbólica deste exemplo. Embora sendo um homem íntegro, reto, que temia a Deus e fugia do pecado, a fé de Jó foi colocada à prova através de terríveis sofrimentos. Diz o texto bíblico do livro de Jó, que em diálogo com Deus, o demônio fez a seguinte afirmação: não é a troco de nada que Jó teme a Deus. O Senhor o cercaste de cuidado e de carinho, lhe destes muitos bens e abençoastes tudo quanto ele faz e seus rebanhos. Mas ele te amaldiçoará no dia em que passar por dificuldades. O demônio disse a Deus: Jó te amaldiçoará no dia em que passar por dificuldades. Deus, então, irmãos e irmãs, permite que Satanás envie os sofrimentos para Jó, e assim começa o seu drama existencial. Seu drama começa pela área financeira. Saqueadores mataram os muitíssimos servos de Jó e roubaram todo o seu rebanho. Além disso, enquanto estava recebendo esta triste notícia, chegou outro mensageiro e lhe informou que um fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos que a pastoreavam. No único dia, irmãos e irmãs, Jó, que era o homem mais rico do Oriente, perdeu todos os seus bens materiais. Perdeu no único dia toda a sua segurança material. Qual foi a reação de Jó? Revoltou-se? Esbravejou-se contra Deus? Duvidou do amor de Deus? Não. Apenas silenciou e prostrou-se em oração. Mas o diabo não ficou satisfeito. Achou que era pouco para Jó se revoltar contra Deus. Resolveu então atingir a sua família. Quando atinge a família, diz o diabo, a pessoa se revolta. E aí começou o segundo drama de Jó, o drama familiar. Logo depois de receber a péssima notícia a respeito da perda dos seus bens materiais e dos seus escravos, recebeu uma outra notícia mais dolorosa ainda, que abalaria qualquer ser humano. Os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, estavam reunidos tomando um banquete na casa de um deles, quando um furacão se levantou inesperadamente do deserto e destruiu a casa onde estavam, caindo sobre eles. Todos os seus 10 filhos morreram nesta tragédia. Todos os 10 filhos de Jó morreram no único dia com essa tragédia terrível. Quando Jó recebeu esta notícia dolorosa, diz o texto bíblico que ele rasgou o manto, raspou a cabeça e depois, caindo prostrado por terra, fez a seguinte oração: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. É como se Jó dissesse: eu vim ao mundo sem nada retorno deste mundo. Tudo pertence a Deus. Amados irmãos e irmãs, Jó fez uma oração de louvor a Deus, quando recebeu esta trágica notícia que abalaria qualquer pai ou mãe. Não se revoltou contra Deus, não cometeu pecado algum e nem proferiu blasfêmia contra Deus. Amados irmãos e irmãs, quanta fé em Deus, quanta confiança, quanta consciência de que tudo provém de Deus e tudo pertence a Ele. Nós não somos donos de nada e de ninguém. Tudo pertence a Deus. Por isso temos que aprender a entregar as pessoas que amamos a Deus, quando elas partem desse mundo,
Encomendar é entregar. Que aprendamos com Jó que nada e ninguém nos pertence. Por isso, quando for necessário, que Deus nos dê serenidade para entregar a Ele aqueles que lhe pertencem. O diabo, ainda não satisfeito, disse a Deus que se tocasse na saúde de Jó, ele se revoltaria, se rebelaria na fé e cairia na descrença. Deus permitiu que o diabo ferisse com uma terrível lepra maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Jó amanheceu todo chagado, com feridas profundas. A dor e a coceira eram tantas que Jó usava um caco de telha para se coçar. Neste momento, sua esposa tenta convencê-lo de revoltar-se contra Deus e adiantar o triste fim da sua vida. Mas Jó repreende a sua esposa, mesmo depois de ter perdido todos os seus bens, mesmo depois de ter perdido os 10 filhos, na situação de doença terrível. Jó repreende a sua esposa, dizendo: aceitamos a felicidade das mãos de Deus, não deveríamos também aceitar a infelicidade? É como se ele dissesse: Deus tem o direito de fazer o que quiser da minha vida. Ah, irmãos e irmãs, como devemos aprender com Jó, homem religioso e temente a Deus, a suportar os sofrimentos da vida. É assim que devemos enfrentar os calvários de cada dia, jamais nos revoltando, mas confiando em Deus, a exemplo de Jó. Devemos encontrar em Deus o nosso escudo, a nossa força, o nosso refúgio. Devemos aprender a rezar com o salmista: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, é nele que eu confio. Ele me cobrirá com suas bênçãos e debaixo de suas asas eu vou me refugiar. O braço dele é meu escudo, com ele eu não vou ter medo da noite, nem da epidemia, nem a peste que devasta ao meio-dia. O Senhor é aquele que me livrará, me protegerá, pois ele conhece o meu nome. Na minha angústia eu o chamei e ele me atendeu. Amados irmãos e irmãs, a pergunta permanece: como enfrentar os sofrimentos de cada dia? Permitam-me citar com grande reverência a grande mística e doutora da Igreja, Santa Teresa de Jesus, conhecida como Santa Teresa de Ávila, que durante a vida experimentou muitas tribulações e nos ofereceu preciosas lições de como enfrentar os sofrimentos no seu poema intitulado Nada te perturbes. Experimentada pela doença que lhe causava dores terríveis, Santa Teresa de Ávila passou boa parte da vida doente, provada por uma paralisia nas pernas que a deixou sem andar durante 3 anos, desafiada pela perseguição e incompreensão diante do desejo de reformar o Carmelo, a ponto de ser chamada de mulher desobediente e mentirosa, experimentada pela desconfiança das pessoas e até de um dos seus confessores, que a consideravam as suas visões místicas como obras do demônio, provada pela secura espiritual em diversos momentos da sua existência. Após sua morte, encontraram dentro do seu breviário seu livro de orações diárias. Este poema escrito em um pequeno pedaço de papel, como uma espécie de lembrete da alma para os momentos de maiores dificuldades e tribulações. Assim rezou Santa Teresa, assim escreveu Santa Teresa. Convido a você que está nesta praça, a você que reza conosco em casa, reze no silêncio do seu coração essa oração profunda de Santa Teresa
de Ávila, que nos ensina e nos ajuda a enfrentar as dores e tribulações de cada dia. Assim rezou a grande mística: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe, a Jesus Cristo segue com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo, é glória falsa, nada tem de estável, tudo passa. Deseje as coisas celestes que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. É com esta confiança inabalável em Deus que devemos enfrentar, irmãos e irmãs, as provações de cada dia. Para Santa Teresa de Ávila, o sofrimento e o caos do mundo são temporais. Nunca nos esqueçamos, tudo passa, enquanto a presença divina é a única realidade que permanece constante, porque só Deus não muda. Este poema orante nos coloca na perspectiva da fé pascal, porque nos ensina a enfrentar os calvários e cruz de cada dia sob a luz luminosa da ressurreição. A Páscoa de Cristo nos ensina que o sofrimento, por mais terrível que seja, é passageiro. Quando Santa Teresa afirma que tudo passa, ela ecoa a verdade de que a cruz não é o destino final, mas a vitória da ressurreição. Nada, meus irmãos e irmãs, nada pode nos espantar, porque o pior inimigo, a morte, já foi vencida em Jesus Cristo. É com esta confiança pascal que devemos enfrentar as tribulações, sofrimentos e provações de cada dia. Santo Agostinho, século IV, afirmou que a cruz onde Cristo foi crucificado e morto foi a cadeira do Mestre na sua aula final. Segundo ele, Jesus nos ensinou muito durante a sua vida, com palavras, mas principalmente com obras. Mas no momento da cruz, ele quis, como bom mestre, ensinar as lições finais aos seus discípulos de ontem e de hoje, que somos cada um de nós. Ele nos ensinou na cruz que Deus não é apático e alheio ao sofrimento humano, mas compassivo. Em Jesus Cristo, Deus se colocou no lugar de toda a humanidade, solidarizando-se com os sofrimentos de todos os homens e mulheres do mundo. O poder de Deus está no amor. E um Deus que é amor não pode assistir passivamente aos sofrimentos de seus filhos e filhas. Diz o profeta Isaías: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, Deus não esqueceria nunca. Não esqueceria de cada um de nós nunca. São palavras do profeta Isaías que evidenciam o amor visceral de Deus por cada um de seus filhos e filhas, especialmente os mais vulneráveis e sofredores. Irmãos e irmãs, após meditarmos sobre o modo como Jesus enfrentou os sofrimentos e o modo como nós, cristãos, devemos enfrentar as tribulações e as angústias de cada dia,
Fixemos agora o olhar no Calvário. Ali no momento mais escuro, Jesus não estava sozinho. Fixemos, irmãos e irmãs, a cena do Calvário. No momento mais difícil da vida, Jesus não estava sozinho. Ele tinha sua mãe, Maria. Ele tinha seu melhor amigo, João, e Maria Madalena, aquele que ele tanto curou e por isso tanto amou. A presença deles aos pés da cruz nos ensina algo precioso. Quando a dor é grande demais e não temos mais palavras, o maior e melhor ato de amor é simplesmente estar presente, ser presença que ama e consola, permanecer ao lado de quem sofre. Eles não pediram e não podiam tirar Jesus da cruz, mas podiam garantir que ele não estivesse só no momento final, no ápice da sua entrega amorosa. Essas três figuras, três personagens do Calvário, representam hoje a igreja que não foge do sofrimento do Calvário. Existem muitas religiões pregando Jesus sem cruz e sem o Calvário, mas a Igreja Católica está firme nos pés da cruz, entendendo-a como caminho de salvação. Que possamos aprender, irmãos e irmãs, aprender com eles, Maria, mãe de Jesus, João, o discípulo amado, e Maria Madalena, que aprendamos com eles que amar é permanecer, é segurar a mão de quem sofre e confia, que mesmo no silêncio da cruz, Deus está agindo para nos salvar. Quando as sombras da sexta-feira se alargaram, Nicodemos e José de Arimateia subiram ao Calvário para realizar o mais terno pedido de socorro, o de resgatar o amor ferido pelo abandono da cruz. Eles, que antes caminhavam nas sombras do medo, encontraram na morte de Jesus a coragem para se exporem à luz, provando que nunca é tarde para abraçar aquele que se entregou por nós. Estes dois homens nos ensinam que quando tudo parece encerrado no túmulo, o cuidado e a presença são sementes de esperança que já começa a florescer no silêncio do sábado. Nesta noite, irmãos e irmãs, quem tira o corpo de Jesus da cruz são dois sacerdotes do clero da Diocese de São João del Rei, o pároco Monsenhor Geraldo da Catedral e o seu vigário paroquial, o Padre Jeová, representando não só o clero desta querida diocese, mas todos os sacerdotes do Brasil e do mundo inteiro. O fato de dois sacerdotes retirarem o corpo de Jesus da cruz é muito rico de simbolismo. Assim como José de Arimateia e Nicodemos tocaram o corpo ferido de Jesus com extrema delicadeza e reverência, o sacerdote faz o mesmo em cada celebração eucarística. Ao segurar com extremo respeito e amor a hóstia consagrada, ele repete o gesto de tirar Jesus da cruz e oferecê-lo ao mundo. O sacerdote é chamado a tocar no sacrifício de Cristo todos os dias na celebração da Eucaristia. Além disso, retirar o corpo de Jesus e sepultá-lo é um ato de misericórdia. O sacerdote atua como esses dois homens quando acompanha as famílias no luto, quando ouve confissões dolorosas e desce as pessoas de suas cruzes morais e existenciais. Ele prepara o bálsamo da esperança para as feridas que ainda sangram. Assim como José de Arimateia e Nicodemos envolveram o corpo de Jesus em lençol limpo e perfumes caros,
O sacerdote é chamado a cuidar com amor de tudo aquilo que faz parte do seu ministério, especialmente a cuidar com amor das almas dos fiéis que lhes são confiadas. O perfume de Nicodemos é como a oração e a caridade pastoral que o sacerdote oferece para suavizar o peso do sofrimento e da morte e anunciar que o Calvário e o sepulcro são apenas uma passagem. Aproximem Nicodemos e José de Arimateia. Aproximem da cruz para retirar o corpo do nosso Salvador do lenho sagrado. Primeiro, tirem a inscrição, tirem a tabuleta, símbolo do desprezo dos judeus pelo nosso Rei Salvador. A inscrição desta tabuleta era uma simples revelação constatada, ainda que indeliberadamente por Pilatos. Essas palavras eram uma profissão de fé incontestável. Cumpriam-se assim as palavras de Zacarias: naquele dia procurarei exterminar todo o povo que vier contra Jerusalém. Suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e de prece, e eles voltarão os seus olhos para mim. Farão lamentações sobre aquele que transpassaram, como se fosse um filho único. Chorá-lo-ão amargamente, como se chora um primogênito. Naquele dia haverá um grande luto em Jerusalém. A terra inteira celebrará esse luto, família por família. Que ao tirar essa inscrição, possamos deixar que essas letras sejam gravadas em nosso coração, que todos reconheçamos Jesus Cristo como Rei e vivamos como seus discípulos e servidores. Coroa de espinhos. Biblicamente, os espinhos simbolizam as consequências do pecado. Diz o livro do Gênesis: a terra te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Esta foi a sentença de Deus após o pecado de Adão. Diz ainda o livro dos Provérbios: os perversos sofrem com os espinhos. Os espinhos são consequências da desobediência. Por isso nosso Senhor os tinha em sua fronte, mas Ele carregava nossas culpas até a morte. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças às suas chagas. Jesus usou uma coroa de espinho para que pudéssemos merecer a coroa imperecível da glória, como nos assegura São Pedro em sua primeira carta. A coroa da vida, como afirma São Tiago. A coroa da justiça, como afirma o apóstolo Paulo. Ainda se lê do livro do Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Retirem, José de Arimateia e Nicodemos, retirem da cabeça ensanguentada do Salvador a coroa de espinhos. Com muito cuidado, retirem também o cravo que prende a mão direita do divino Redentor ao madeiro. Ó mão bendita que abençoa as multidões, ó mão sacrossanta que tocou as feridas dos enfermos e as curou, ó mão benfazeja que acenou e apontou o caminho a ser seguido, ó mão abençoada que apontou o erro para que não mais fosse cometido, ó mão fraterna que foi estendida ao próximo.
Retirai este agudo cravo, para que possa retribuir com este ato de misericórdia tantos benefícios feitos por Jesus com sua mão gloriosa. Retirai também, ó bons homens, o cravo que prende a mão esquerda de Jesus à cruz. Ao tirar este cravo, queremos pedir, permita-nos, Senhor, que estejamos ao menos à tua esquerda, contemplando esta mão com a qual amparavas no cajado, enquanto guiavas o seu redil. Permita-nos, Senhor, venerar essa mão que, oculta da tua destra, também acariciava a tantos que a ti buscavam consolo. Permita-nos, Senhor, oscular esta mão chagada, para que as palavras que saírem da nossa boca jamais sejam causas de escândalo e sirvam tão somente para anunciar e cantar as suas glórias. Retirai, por fim, o cravo que prende os pés de nosso Senhor. Retirai com cuidado, para que nossa aspereza não fira ainda mais o corpo inerte de Jesus Cristo, machucado terrivelmente pela violência daqueles que não aceitam o seu reino. Diz o Salmo: rodeiam-me cães, cerca-me bando de malfeitores, traspassaram meus pés e minhas mãos. Cães numerosos rodeiam o Calvário até nossos dias. Cães de uma moral corrompida, de uma conduta infame. Desgraçados aqueles que preferem mais as trevas à luz. Não querem que estes braços voltem a abençoar. Não permitem que estes pés pisem novamente o pó dos caminhos humanos, levando a boa nova da paz e da esperança, especialmente aos pobres excluídos. Preferem que Deus continue encerrado e controlado dentro dos templos suntuosos, rejeitando o templo vivo que somos cada um de nós, que é o corpo místico de Cristo, pois pretendem continuar usando, manipulando, violentando e massacrando ao seu bel prazer. Descei, José de Arimateia e Nicodemos, descei o corpo de Jesus e levai-o até sua mãe. Coloque-o nos braços de Maria, a Senhora da Piedade. Coloque sobre os seus braços o corpo inerte do seu filho. Ela que embalou o corpo frágil do menino Deus, ela que embalou o corpo frágil do menino Jesus, antes de recliná-lo no presépio, agora o tem frágil, maltratado, desfigurado nos seus braços, antes de entregá-lo à sepultura. Peçamos, irmãos e irmãs, a Nossa Senhora, que seu colo de mãe seja alargado para acolher não somente o corpo inerte e sem vida do seu amado Filho Jesus Cristo, mas para acolher a cada filho e filha nos seus sofrimentos, dores e tribulações. Carregai no colo, ó Mãe, todos os homens e mulheres que sofrem os seus calvários cotidianos, que o vosso colo-altar, colo que altar, receba o corpo de Cristo, mas acolha também os sofredores deste mundo. Relata-nos, irmãos e irmãs, o célebre Padre Antônio Vieira, que foram tão excessivos os tormentos da Virgem na paixão de seu filho, que diz São Bernardo, que se repartissem por todas as criaturas viventes, bastariam tirar a vida a todas. Mas era tão grande o amor da Senhora e o afeto terníssimo com que desejava não se apartar da presença e vista do seu filho, que teria por grande benefício ou morrer para que ele não morresse,
ou ao menos morrer juntamente com ele. Vamos agora, irmãos e irmãs, vamos agora com fé, com piedade, vamos nesse cortejo fúnebre sepultar o corpo de Jesus, que sepultemos com ele tudo aquilo que nos impede de caminhar rumo à santidade de vida. Sepultemos com Cristo nossos egoísmos, sepultemos com Cristo nossas angústias, sepultemos com Cristo nossa falta de fé, de confiança no Senhor, mas sepultemos também nossos desânimos, nosso comodismo, nosso egocentrismo, nossas rebeldias e infidelidades a Deus. Sepultemos nosso desejo de desistir diante das tribulações. Sepultemos com Cristo o homem velho, a mulher velha, marcados pelo pecado, pelos vícios, pelas desordens, para que ressuscitemos com ele para uma vida nova. Que ao participarmos deste cortejo fúnebre pelas ruas históricas desta cidade, no silêncio desta noite santa, tomemos consciência do que mais precisamos sepultar em nós, do que mais necessitamos sepultar em nós. Acompanhemos esta procissão com espírito de piedade e oração, na certeza de que, se com Cristo morremos, com ele haveremos de ressuscitar para uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.
Perdão, meu Jesus, perdão, Deus e amor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Eis-me a vossos pés, grande pecador, meus enormes crimes, perdoai, Senhor, meus enormes crimes, perdoai, Senhor, perdão, meu Jesus, perdão, Deus e amor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor. Já os meus pecados lamento com dor. Estou compungido, perdoai, Senhor. Estou compungido, perdoai, Senhor. Perdão, Deus Jesus, perdão, meu Jesus, perdão, Deus clemente, perdoai, Senhor,
perdoai, Senhor. Este, então, no descendimento da cruz aqui na escadaria da Igreja Nossa Senhora das Mercês. E seguimos, então, acompanhando, né, como vocês veem, as imagens aéreas, a praça lotada de fiéis e o cortejo fúnebre descendo a escadaria das Mercês neste momento. Os fiéis que seguirão junto a imagens e também todos os membros, os representantes da Irmandade do Santíssimo Sacramento, responsável aqui pela Semana Santa em São João del Rei, seguirão pelas ruas históricas da cidade até a Igreja Nossa Senhora do Carmo. Imagens ao vivo aqui de São João del Rei, para você que nos acompanha na TV Aparecida. Os fiéis bem emocionados, neste momento em silêncio, acompanhando o cortejo fúnebre. Muito emocionante essa passagem, não é, Padre Mauro, que nós acompanhamos agora, também o sermão do Dom Edmar, né, trazendo para nós detalhes da época e também tão ricos para o dia a dia, né, para a gente seguir com essa fé pascal, enfrentando as atribulações e as dores que Cristo ainda carrega da humanidade. É isso mesmo, Rafaela. Para chegar nessa fé pascal é preciso passar pelo Calvário. E hoje aqui nós tivemos uma bonita recordação desse momento crucial de Jesus, onde ele se doa completamente. E
O Dom Edmar foi muito feliz, né, ao colocar para nós ali vários pontos da nossa fé. Ele fez uma passagem geral, assim, por vários pontos que ajudam a gente a caminhar, a viver e a crescer em comunidade. Agora, Tudo passa, né? Essa mensagem também, não é? uma mensagem que passou e tocou nosso coração, não foi, Rafaela? Demais. Assim, para quem tem o privilégio de estar presente aqui, né, presencialmente em São João del Rei, eu tenho certeza, posso afirmar que é uma experiência única estar vivendo essa sexta-feira da paixão aqui junto ao povo mineiro, junto a esses fiéis. E agora, né, o cortejo fúnebre passando junto ali ao meio, então, dos fiéis que aguardavam, acompanhavam, então, né, o descendimento da cruz e aguardavam, então, a procissão para juntos seguirem pelas ruas históricas, como eu disse, aqui de São João del Rei, até chegar na Nossa Senhora do Carmo, que neste ano, então, concentra as celebrações, não é? Já que a Nossa Senhora do Pilar, a catedral, segue em obras e este ano não concentrou, então, as suas celebrações da Semana Santa e também agora do Tríduo Pascal. A chuva, neste momento, volta aos poucos, né? Fez uma pausa importante para a gente conseguir transmitir, né, Padre Mauro, de uma forma limpa, né, tranquila também, o descendimento da cruz. E agora, aos poucos, essa chuvinha vai voltando, mas a população segue, né, com seus guarda-chuvas, com as capas, para essa caminhada, para essa ida até a Nossa Senhora do Carmo. É uma bonita procissão que passa aqui pelas ruas históricas de São João del Rei, vai passar ali pelo centrinho e volta do outro lado. Para quem conhece São João del Rei, é uma volta um tanto quanto grande, né? Vamos chamar assim. São muitos passos que vamos dar essa noite, mas são passos bonitos pela rua da cidade, mostrando a nossa fé, a nossa tradição, e o povo segue firme. A chuva cai, mas você viu, né, Rafaela, que a chuva não atrapalhou a fé do povo mineiro, do povo de São João. Exatamente, Padre Mauro, e como a gente comentava há pouco, né? São João del Rei, que é conhecida como a cidade em que os sinos falam, né? Nesse dia, então, silenciado, a gente há pouco pôde acompanhar o som das matracas, né? Já que os sinos se calam em sinal de luto, penitência, silêncio pela morte de Jesus Cristo. É o som seco e estridente, né? Da madeira, representando, então, esse luto e a angústia de todos, né? E aí a gente pode acompanhar pelas imagens lindas, aéreas, ao vivo neste momento para você, da fé do povo, né? A expressão bonita de fé e de esperança. Esperança pela ressurreição e agradecimento por esse amor, né, inabalável de Jesus por nós, salvando a humanidade, se entregando na cruz. A cruz que é o fim e o começo, é o início, é uma passagem, não é, Padre Mauro? A cruz que liga a terra ao céu. O amor de Jesus doado na cruz abre o céu para nós, né? E ajuda a gente a viver uma nova vida, um novo caminhar. A procissão passa ao lado aqui do hospital, né? Da Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei. Esse hospital que está aqui ao lado, esse hospital que tem tantos doentes, e nós estamos observando daqui, né, Rafaela, várias pessoas que trabalham no hospital, nas janelas, e também algumas pessoas que estão internadas, olhando essa procissão e pedindo aquela graça da saúde, da cura. E para isso nós também pedimos daqui de São João uma bênção muito especial da saúde para você que está aí na sua casa, você que precisa da saúde. Todos nós precisamos de muita saúde e vamos aprender a cuidar da nossa saúde. Rafaela, me conta uma coisa, o que você está achando dessa banda que vai tocando ao fundo ali da procissão? A orquestra, né, bicentenária Orquestra Ribeiro, que traz pra gente, né, esses detalhes tão tradicionais aqui de São João del Rei. Eu tô achando muito linda, assim, é comovente, traz, né, um ardor do momento para nós também, não só na procissão de agora, do enterro, mas durante toda a semana, né, a Orquestra Ribeiro Bastos, perdão, tinha me esquecido do sobrenome, Ribeiro Bastos, trazendo então esse toque que é fundamental para as celebrações aqui de São João del Rei. Então, a cada rito, a cada celebração,
né, o canto gregoriano, o canto da Verônica, né, tão imponente também, né, trazendo para nós essa força, essa piedade, assim como a gente viu ao longo dessa Semana Santa aqui em São João del Rei, e não diferente também dessa sexta-feira da Paixão. Como eu disse há pouco, é um momento único. É um presente para nós estarmos aqui, toda a equipe da TV Aparecida, também para levar para você, até em casa, né, os detalhes desta transmissão do descendimento da cruz e também ao longo da programação, né, os detalhes da Semana Santa. Agora, neste momento, né, a gente pode acompanhar pelas imagens, Padre Mauro, que a procissão já vai se dispersando, né, já vai se ficando distanciando um pouco de nós aqui na escadaria da Nossa Senhora das Mercês. É verdade, Rafaela. E com essas imagens maravilhosas, nós vamos nos despedindo dessa noite feliz, essa noite santa, essa noite abençoada. E então, aqui nós desejamos para você que está acompanhando a gente pela TV Aparecida, que você tenha um abençoado Sábado Santo e que você tenha aquele feliz início de domingo, esse domingo da ressurreição, esse tempo especial para nós, que amanhã, da noite de amanhã, essa noite especial, noite de Páscoa, que você tenha uma feliz Páscoa e que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Obrigado, Rafaela, por ficar nessa chuva toda, né? E levar a emoção para os nossos telespectadores. A gente que tem que agradecer pela oportunidade, né, Padre Mauro? E também a toda a equipe que está aqui, né, na chuva conosco também, desde cedo, preparando tudo. E a você que está ligadinho conosco na TV Aparecida, sempre acompanhando as nossas transmissões, a programação por completo. Obrigada pela companhia, obrigada pelo carinho e uma feliz Páscoa para vocês também. E nós vamos ficando por aqui. Agora vamos acompanhar a procissão, né? Vamos. Eu já coloquei meu tênis, já estou mesmo. Preparada. Nós já estamos molhados mesmo, né? Com Então, certeza. voltou a chover e vamos que vamos. Até porque tem especial, né, Padre? Tem especial. Tem documentário sobre a Semana Santa aqui em São João del Rei, com todos os detalhes das celebrações. Em breve nós vamos dar essa notícia maravilhosa para as pessoas poderem assistir e acompanhar. Com certeza. Muito obrigada a todos. Uma noite abençoada para você. Fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau.